Pastor Wagner, só um adendo aqui. Eu estou com problemas no meu celular e de vez em quando ele dá uma travadinha. Se persistir nisso, eu vou abrir o Zoom do computador, assim a gente prossegue, tá bom? Mas por enquanto eu acho que está bem aqui. Bom dia a você, você que está aí nos acompanhando pela sala 57. Praticamente todos os dias nós estamos aqui adorando a Deus na madrugada. Você que está acompanhando aí pelo YouTube. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu registro ali. Quando o pastor Wagner e aqueles que apresentam a sala 57 pede para você ir no YouTube, não é porque a gente quer ganhar like por ganhar, mas é porque o YouTube tem um algoritmo que diz que aquela mensagem é importante e aquela mensagem pode chegar a outras pessoas. E é o folhetinho, né? Onde você pode levar o evangelho ali para aqueles que ainda não conhecem esse trabalho tão extraordinário, esse mover do Espírito Santo na madrugada. De modo que o YouTube, ele vai gerar, né, mensagens para aquelas pessoas que se inscrevem, e aí a mensagem ela se torna relevante na vida daqueles que estão entrando pela primeira vez. Bom dia a você que está chegando pela primeira vez aqui, a você que ligou seu Zoom agora, que não conseguiu entrar aí às 5 da manhã. Que Deus abençoe sua vida. Eu fico feliz quando sou acionado, né? Pastor Wagner me convidou para estar trazendo a mensagem essa manhã e eu aceitei de prontidão. O que eu quero ler aqui para vocês é algo que com certeza você já acompanhou, você já leu. Vários pastores já fizeram um sermão sobre o texto que eu vou ler aqui para vocês, mas a gente às vezes consegue enxergar algumas coisas que talvez outros não enxerguem, né? E aquilo que eu enxergo, que outros enxergaram, eu não consegui enxergar. Então a palavra de Deus é essa maravilha, né, que vai se renovando todos os dias, todas as manhãs. E por mais que você pregue um sermão 50 vezes, 1000 vezes, naquele texto, você nunca prega o mesmo sermão. O Espírito Santo sempre se aposta de você para você falar coisas novas e coisas que realmente fazem nos crescer. Mas como é que nós crescemos estudando a Bíblia Sagrada? Como que eu tiro proveito da palavra de Deus? Como que eu faço com que as Escrituras tenham relevância para a minha vida? Queridos, nós precisamos fazer perguntas ao texto. Como esse texto pode me ajudar? Como que esse texto pode me ajudar a resolver meus problemas emocionais, meus problemas financeiros, meus problemas de relacionamento? Senhor, de que forma isso pode ser aplicado em minha vida? E aí entra o momento que você tem que orar e falar com Deus e dizer: Olha, Senhor, eu quero te pedir que esse texto bíblico seja uma verdade em minha vida. Me ensina a compreender a tua vontade para mim. Me guia nos teus passos. Me ensina a te servir. Se o Senhor quer falar comigo, e amigo, quando você ora assim e pede a Deus orientação, orientação da palavra, orientação profética, Deus ele sempre vai te responder, para que assim você possa entender a verdade dele para a tua vida, porque ele quer o melhor para ti. Recentemente eu estive pregando uma mensagem e eu pensei, vou pregar essa mensagem na sala 57. E na sala 57 é um dos momentos tão gostosos onde parece que você se sente exatamente numa sala de amigos conversando, abrindo a palavra e dialogando ali sobre essas coisas maravilhosas que Deus nos apresenta. Se você está com a sua Bíblia aí aberta, eu quero convidar você para ir ao livro de 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, no capítulo 17. Deixe aberto aí. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1 em diante. O contexto aí é que o povo de Deus está em guerra com os filisteus. As tropas estão unidas. Os filisteus constantemente se levantavam e faziam motim e queria derrotar Israel, o exército do Deus Altíssimo.
E eles nunca conseguiram. Eles tentavam e não conseguiam. E dessa vez aqui não foi diferente. Mas o que me chama a atenção aqui são algumas falas que parecem isoladas, e quando você vai se aprofundando no Espírito de Profecia, se aprofundando nos comentários e até mesmo lendo com atenção, você vai perceber que esses comentários e até mesmo o que está escrito ali não foram colocados à toa, de qualquer jeito, ok? Não, a lei faz parte de um processo, de um contexto para que Deus possa alcançar corações. E nesse contexto aqui, o povo de Deus estavam reunidos e eles estavam ali reunidos para uma batalha. Interessante que Davi não está nessa batalha, porque Davi era jovem, ele não tinha idade ainda de ser guerreiro, então por isso que ele não foi selecionado para ir à batalha, para lutar contra os filisteus. Davi ele poderia, no mínimo, ser um escudeiro, né? Mas acontece uma coisa interessante, por 40 dias, Golias ele afronta as tropas do Deus vivo. E no 39º dia, o pai de Davi fala assim, olha, Davi, eu preciso que você vá até o campo de batalha e leve esses queijos, esses pães para o exército e também para os seus irmãos. Era muito comum os próprios soldados patrocinarem a guerra e também seus familiares. Interessante que eles eram responsáveis pelo alimento deles, né, e também de outros soldados. O que o rei providenciava a água e também os armamentos bélicos. Mas no que tange à alimentação, eram os soldados, as suas famílias que tinham que sustentar. Então, por isso que Davi sai aqui e ele vai conduzido aí por Deus, né, pelo seu pai, para o campo de batalha. Mas olha só coisa interessante. Capítulo 17, versículo 1. Eu não vou ler os 56 e 58 versículos que tem esse capítulo, porque aí a gente vai demorar muito, mas esse capítulo fala basicamente de Davi, do conflito dos seus irmãos, do seu pai Jessé e também dos soldados e do rei, apresentando aqui esse conflito com Golias e o exército dos filisteus. Mas eu quero destacar aqui alguns versos, por você já conhecer o contexto, você conhecer todo o texto. Eu sei que você estuda a Bíblia, então quando eu falar alguma coisa aqui, você vai já compreender do que eu estou falando. Veja, ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas, para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Dami. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Lém, e os israelitas do outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, deixa eu fazer aqui um gesto para você compreender como que era. Aqui era o vale. Aqui em cima estava o exército de Deus. E desse outro lado aqui, os filisteus. E no vale, ali, era o lugar da batalha. Ninguém saía daqui, atravessava o vale para enfrentar o outro. Nem o outro saía passar pelo vale e enfrentar os seus opositores. As batalhas eram acontecidas no vale, ok? Entenda isso. Aí você vai entender, Vale do Jaboque, Vale do Amargedon. Davi, ele fala assim, ainda que eu ando pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Então você percebe que o vale é o lugar do conflito, é o lugar da batalha, é o lugar onde se desenvolve ali um desenvolvimento espiritual ou até mesmo bélico. Vale, põe isso na sua cabeça. Eles estão no vale, então saiu ali das campinas, das montanhas, um gigante. Saiu do arraial dos filisteus um homem, guerreiro, estou lendo o verso 4, guerreiro cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Olha a altura desse homem. Ele era absurdamente enorme, grande, forte, bem equipado. Nos versos subsequentes, no verso
5, no verso 6, no verso 7, é falado esse aparato bélico que esse gigante tem. No verso 8 diz que ele parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhe: Para que saís? Para que saiais, formando-vos batalha contra mim? Não sou eu um filisteu e vós, servo de Saul? Escolhe entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis vosso servo e não servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto, olha que coisa interessante. Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Veja o verso 11. Ouvindo Saul e todo o exército estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ao ouvir as ameaças, ao ouvir ali o desafio do guerreiro, do aquele gigante, a Bíblia diz que Saul e todo o exército temeram e se espantaram. As pernas deles tremeram. Eu quero fazer aqui, nesse primeiro momento, uma aplicação homilética desses versos aqui, não tanto teológica. Veja, quando o inimigo se levanta contra nós e que nós não temos conhecimento daquilo que se levantou contra nós, a tendência nossa é tremer, é nos espantar pelas coisas que muitas vezes acontecem na nossa vida, em nossas batalhas. Interessante que esse gigante tem um poder bélico terrível. E perceba que ele vem falando, ele vem afrontando, ele vem acusando. Ele vem falando com a boca suja, com a boca imunda, não somente contra o povo de Israel, não somente contra os soldados, contra Saul, mas também contra o Deus Altíssimo. Porque ofender o exército e o rei, na mente deles, era ofender o seu Deus. E naquele momento, Saul treme, Saul se espanta. E foi exatamente nesse momento, no 40º dia, que Davi ele chega e ouve as afrontas desse duelista, desse gigante, desse guerreiro. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando tempos difíceis se levantam contra nós, Deus ele levanta pessoas para nos abençoar, para nos ajudar. E eu fico pensando que nós, em tempos difíceis, em tempos de angústia, também podemos sermos essas pessoas que se levantam quando no momento difícil Deus precisar de um homem, de alguém, que nós sejamos essa pessoa, que nós sejamos esse homem, que nós sejamos homens e mulheres de Deus, para que em momentos adversos nós possamos aparecer, nós podemos nos levantar em nome do Senhor dos Exércitos. Eu acredito que a Sala 57 ela tem um motivo por existir. Eu tenho acompanhado no YouTube e tenho percebido que constantemente ali em aparelhos conectados, não somente em aparelhos conectados, porque às vezes quando um aparelho está conectado, não significa que é só uma pessoa, às vezes tem duas, três, quatro pessoas ali assistindo no mesmo aparelho. Então, você vai ali pelo YouTube e tem ali quase 3.000 pessoas assistindo. Agora multiplique isso aí por três ou por quatro. Quantas pessoas não estão ouvindo essa mensagem agora que eu estou falando? Quantas orações são feitas e as pessoas que estão ali estão recebendo essas orações? Momentos difíceis que muitas vezes se levantam na vida de alguém e Deus levanta você como um guerreiro, como um arauto, para trazer a mensagem, o evangelho para aqueles que estão nos ouvindo. Davi era esse filho de Jessé que se levantou no meio dos filhos de Israel. E Davi, ele, como não pode
batalhar, como ele não pode pegar um escudo, uma espada e ir direto ao gigante, ele começa a fazer questionamento, ele começa a perguntar: quem é esse incircunciso filisteu? Davi era o mais novo dos filhos de Jessé. Davi, porém, ia até Saul e voltava, porque Davi, não se esqueça, já tinha sido ungido pelo profeta Samuel como rei. Então, o Espírito Santo já não estava mais sobre Saul. Ele ficava perturbado e ele se acalmava com músicas. E Davi ia e vinha, deixava as ovelhas com alguém de sua confiança, ia até o palácio, tocava para o rei se acalmava, passava algum tempo, ele voltava para cuidar das suas ovelhas. Mas no 40º dia, quando ele não vai para tocar, ele vai para levar alimento. E quando ele chega lá, e antes disso, ele ouve o pedido do pai, vai até o acampamento arraial e leva esses queijos, esses pães para os seus irmãos e também para o rei, para os soldados. E a Bíblia diz que Davi se levanta de madrugada. Ele acorda logo cedo, como costume, com certeza. Ao acordar de madrugada, Davi, ele se coloca na presença de Deus porque ele tem uma missão. Ele tem uma batalha ali a enfrentar. Para Davi era uma honra, era um privilégio pegar os alimentos e levar até o rei, até os soldados. Para ele era uma missão. Por mais simplória que pudesse ser, para ele era algo assim esplendoroso, maravilhoso, era honroso servir o Deus de Israel. Mas o que Davi não sabia é que ele enfrentaria um gigante. Ele chegaria lá e iria ver uma situação controversa e adversa. E sabe o que eu aprendo de tudo isso, nesse conflito que Davi tem com o gigante filisteu? Eu aprendo que ninguém consegue ficar em pé diante dos homens se primeiro não estiver de joelhos diante de Deus. As maiores batalhas que foram travadas no campo espiritual, você pode perceber que todos aqueles que travaram essas batalhas estavam de joelhos antes diante de Deus. Assim foi com Elias, que se colocou diante de Acabe, mas ele só conseguiu ficar em pé diante de Acabe, eles 450 profetas de Baal, porque primeiro ele estivera de joelhos diante de Deus. Jesus só conseguiu enfrentar suas lutas e suas dificuldades entre o bem e o mal, onde Satanás via no seu calcanhar, ali perseguindo, fazendo com que ele caísse, fazendo com que ele falasse alguma coisa. Satanás, ele instigava pessoas para fazer Jesus pecar, para fazer Jesus se desviar do seu foco, da sua missão. Mas Jesus estava de joelhos antes de estar em pé diante das multidões. Não é no campo de batalha antes que a gente vence. É de joelhos que nós alcançamos as nossas vitórias. Pois bem, Davi se levanta de madrugada, diz aqui o verso 16 e 17. Depois adiante ele vai, chega ali onde está o arraial. Ele entrega a comida. Ele começa a fazer perguntas: o que está acontecendo? Quem é esse incircunciso? E a mensagem de Davi chega até Eliabe. Eliabe era o primogênito de Jessé. O que, de acordo com Samuel, que tinha aparência de rei, de ser guerreiro, de ser escolhido como o próximo rei de Israel. Ele fala assim: o que você veio fazer aqui? O que você quer por aqui? Bem sei as tuas pretensões. Veja, Eliabe, ele não consegue entender o propósito de Davi pelo qual ele estava ali. É interessante que Samar, Abinadab e Eliabe tinham visto Samuel ungir Davi. No entanto, eles não entenderam esse propósito entre Deus e Davi. E sempre vai ser assim em nossa vida. As pessoas muitas vezes não vão entender o nosso propósito com Deus. Não vão entender. Porque isso é um particular entre Deus e você. E Deus tem propósito em sua vida, Deus tem desafios para você, mas Deus só pode
cumprir os propósitos na sua vida, se você suportar os processos. O processo aqui na vida de Davi foi obedecer ao pai, foi sair na madrugada, viajar uma distância considerada muito longa, perigosa, chegar no acampamento, receber críticas dos seus irmãos, talvez ali de alguns soldados que foram inflamados pelos seus próprios irmãos. Ele precisava suportar o processo para conseguir ter a vitória no vale, para que Deus pudesse cumprir as promessas em sua vida. Ele precisava passar por um processo. Ele precisava alcançar o propósito. Interessante que Davi ele chega ali e a mensagem chega para o rei. A mensagem chega para o rei e diz assim: olha, rei, tem um tagarela aí falando que vai vencer o exército, que vai vencer o gigante, e o rei quer saber quem é essa pessoa. E Davi é apresentado até o rei Saul. E o rei Saul entrevista ele e falou assim: mas você toca para mim? Como assim? O que está acontecendo? Você é apenas um flautista, você é apenas um pastorzinho de ovelhas, você não é soldado, você não foi treinado para as batalhas. Davi, numa atitude de humildade, irmãos, ele fala: olha, rei, eu matei um urso, um leão. O Senhor me entregou o urso e o leão em minhas mãos. E a mesma coisa acontecerá com esse incircunciso filisteu. Quando Davi diz que o Senhor estivera com ele em suas batalhas, nos seus conflitos, com certeza Davi não enfrentou só ursos, só leões. Eu tenho certeza que Davi também ele enfrentou a ameaça de salteadores, de ladrões que queriam roubar suas ovelhas, talvez de lobos que queriam comer suas ovelhas. Mas escute, essas pequenas vitórias de Davi que Deus estava lhe dando era preparando ele para uma vitória maior ou para um conflito maior. Perceba que Saul aqui, ele tenta de todas as formas fazer com que Davi desista. Os seus irmãos fazem de tudo para que Davi desista. Os seus irmãos lhe criticam, talvez até alguns soldados lhe criticam. Escute, quando você estiver no campo de batalha, quando você estiver enfrentando suas lutas, suas dificuldades, quando você tomar uma decisão assertiva em sua vida, quando Deus estiver com um particular com você, os primeiros que vão se levantar contra você são aqueles que te conhecem. É interessante que o Senhor Jesus, ele diz assim, os próprios inimigos serão os da própria casa. E foi isso que aconteceu com Davi. Foi isso que aconteceu com Moisés, sendo criticado por Arão e também Miriam. Foi isso que aconteceu com José, quando foi criticado pelos seus irmãos, foi perseguido pelos seus próprios irmãos, os seus irmãos lhe traíram. Foi isso que aconteceu com Jesus, os seus irmãos também criticavam ele. E qual é a relação desses que aqui eu estou falando? Que todos eles eram o mais novo. Sabe uma coisa, quando Deus te levantar para um propósito, para um projeto, sempre vai ter aqueles que vão te criticar. Não liga para isso. Acorda de madrugada. Busca a presença de Deus e segue a trajetória das tuas batalhas, dos teus conflitos. E se Deus está contigo, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, você não vai temer mal algum, porque o Senhor está contigo. A sua vara e o seu cajado vão consolar você. É importante nós entendermos que enquanto Davi está nesse diálogo com o rei ele decide colocar sobre Davi a sua armadura. Interessante que nesse momento que Davi ele recebe a armadura, ele não critica o rei. Ele não diz, não quero usar isso. Não, ele é humilde, ele aceita a orientação do rei. O rei coloca armadura sobre ele. Aquela armadura era uma couraça feita de couro, com alguns metais.
Há alguns ajustes ali para que Davi ele possa ser apertado, consiga andar, mas não tem jeito. A armadura do outro não serve para quem tem um propósito diferente. A armadura de quem não está na presença de Deus, de quem não anda com Deus, não serve para aqueles que têm um propósito diferente, para aqueles que Deus tem um propósito em sua vida. Davi tira a armadura de si e diz assim: Rei, eu não posso andar com isso, eu não posso nem pensar em batalhar. E ele tira de cima dele aquelas coisas. E sabe, a Bíblia diz que Davi pega a sua funda, seu cajado, e sai da presença do rei. E ali, no vale, era só Davi, escudeiro do gigante e o próprio Golias. Eu fico pensando que naquele momento que Davi desce correndo, porque ele desce correndo para o vale, para enfrentar o gigante. Eu fico pensando que Eliabe, Samar e Eliá e também os seus irmãos, eles falam assim, "Você é louco." Eu penso que os soldados pensam assim, esse menino é doido, doido. Como pode querer enfrentar um gigante? E eles continuam criticando. Davi desce, o gigante também desce. E ali os dois se encontram. E tem um contexto ali, e os dois começam a falar. Primeiro, Golias diz: Por acaso sou eu um cachorro para que você venha com paus e pedras? E aí o gigante diz o que iria fazer com Davi. Eu vou matar você, vou arrancar sua cabeça, vou partir o seu corpo, vou jogar aos cães. Davi olha para ele e diz: Você vem a mim com espada, com lanças e escudo. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Aqueles que levantam na madrugada, aqueles que se colocam de joelhos para enfrentar suas lutas, suas dificuldades, sempre estarão em pé diante delas. Porque é de joelhos que se vence as batalhas. E nós só conseguiremos ficar em pé diante dos homens se primeiro estivermos de joelhos diante de Deus. Talvez você que está me vendo aí pelo YouTube, aqui mesmo no Zoom, também esteja enfrentando suas batalhas. Você talvez esteja também no seu vale, vale da sombra e da morte. Mas eu quero dizer um negócio para você, coragem, que parece que você está só, mas você não está. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Aqui foi o momento onde Davi realmente entendeu que as palavras dele fariam sentido muitas gerações depois. Quando Saul viu sair Davi, que fala no verso 55, e é bom nós entendermos isso, que enquanto Davi está ali duelando no conflito das ideias, das palavras, antes mesmo do conflito bélico, enquanto Davi está no vale, eu ouço aqui, tem um diálogo interessante que muitas vezes, fazendo uma leitura muito rápida, a gente deixa passar por alto. Saul, ele pergunta quem é o pai daquele menino. Ele chama Abner, que era o seu general principal, e fala assim: Abner, vem cá, por favor. De quem é filho esse menino? Quem é o pai desse menino? E aqui eu quero fazer uma alusão em homenagem ao Dia dos Pais, que foi ontem. Querido pai, eu sei que a predominância da sala 57 é 80% só de mulheres, mas aí 20% de homens e a maioria desses são pais. Então agora deixa eu me dirigir a você que é pai. Aqui acontece um dos diálogos mais extraordinários que eu já pude entender a respeito de um homem, de um pai. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: De quem é filho esse jovem Abner?
Quem é o seu pai? Abner responde, tão certo como vive o rei, eu não sei. No verso 56, o rei, ele atendendo ali, entendendo o conflito que está acontecendo lá no vale, e vendo essa batalha, ele insiste, por favor, me diga quem é o pai desse jovem, me faz saber. E Abner, mais que depressa, ele começa a procurar entre os soldados quem é o pai desse menino tão extraordinário. Veja, aqui está o apogeu da vida de um pai. Aqui está o ápice da vida de um pai. É quando encontra em seu ou em seus filhos a vitória que ele mesmo não teve. É aqui que o pai é dignificado. É aqui que o pai é exaltado pelo testemunho dos seus filhos. Se Davi foi o que foi e conseguiu vencer as batalhas de sua vida, é porque Jessé preparou Davi muito bem diante do Senhor. Talvez não diretamente para enfrentar Golias ou enfrentar gigantes, mas ele preparou Davi para ser um grande guerreiro, um homem de Deus. Assim acontece também nós, em nossa vida. Precisamos preparar os nossos filhos para enfrentar gigantes. Escute, querido pai, você que está ouvindo. Nós preparamos nossos filhos para enfrentar gigantes na vida. Porque eles vão enfrentar gigantes. Eles, em algum momento, vão passar pelo vale da sombra e da morte. Em algum momento, eles vão estar sozinhos num campo de batalha. E ali, naquele momento da decisão, ou até mesmo indecisão, é que a nossa criação, a forma como a gente criou os nossos filhos, é que vai dizer as vitórias ou as derrotas que eles vão ter. Então, querido pai, aqui o rei quis saber quem era Jessé, quis saber quem era o pai de Davi. Assim também os nossos filhos, quando fazem coisas extraordinárias, algumas pessoas falam assim, nossa, você deve ter orgulho do seu filho. Nossa, feliz é o pai desse menino. Então, uma homenagem aqui aos pais de caráter que trabalham pelos seus filhos para enfrentar as lutas da vida, para enfrentar gigantes. Davi, ele vence Golias. Mas acontece algo aqui impressionante, que quando Davi, ele atinge a testa do gigante com uma pedra, Davi não mata o gigante, Davi apenas deixa ele adormecido, ele cai, ele tomba. Davi corre depressa e pega a espada de Golias e arranca a cabeça de Golias, dando ali a ele um golpe fatal. É interessante que, se nós fizermos uma aplicação aqui, homilética, você vai entender que Davi não mata Golias com a sua arma. Davi mata Golias com a própria arma de Golias. Eu penso que dentro desse contexto aqui, nós podemos encontrar em Davi, nesse contexto, um tipo de Cristo. E em Golias, Satanás. Veja, Cristo, ele usa a arma do inimigo, que é a morte, para destruir e derrotar o próprio inimigo. Assim como Davi usa a arma de Golias para matar Golias, Jesus, na cruz, usa a arma do inimigo para derrotar o inimigo. Veja, a Bíblia diz que Davi está vindo com a cabeça de Golias nas mãos, sobe de novo as montanhas, e o rei dá ordens para o exército atacar os filisteus, e ali eles têm uma grande vitória. Mais que depressa, Abner pega na mão de Davi, leva Davi até o rei. Então o rei pergunta, de quem é filho jovem? E o rei continua insistindo. E ele diz, meu pai é Jessé, teu servo, o belemita. Veja, aqui nós temos uma coisa extraordinária. Davi só venceu Golias, só venceu suas batalhas, porque Davi conhecia suas origens. Davi era de Belém.
Davi era o belemita. Davi sabia quem ele era, de onde ele era. Davi sabia suas raízes. Sabia as raízes do seu pai. Eu sou filho de Jessé, teu servo, o belemita. É interessante que Warren Wisby, comentando sobre essa questão aqui de Davi, dizendo que Davi era muito jovem para enfrentar um gigante. Davi era talvez desqualificado para ser um soldado, mas Davi não era jovem para servir a Deus, para buscar Deus na beleza da sua santidade. Não há idade para buscar o Senhor. Eu fico feliz quando eu vejo crianças, adolescentes e jovens aqui na sala 57 ou fazendo algum tipo de trabalho na igreja. Nunca diga que você é jovem, que você é pequeno, que você não consegue. Sabe? Agora, trazendo para o modo espiritual, você que se sente pequeno, você que se considera um nada, que, não consigo, pastor, é muito grande esse gigante para enfrentar. Também falaram isso para Davi. Eles disseram, olha, Davi, ele é muito grande, ele é enorme, não tem como você derrotar esse gigante. E Davi sendo aquele positivo, né, positivista, enquanto uns estavam dizendo que ele era grande e que não daria para Davi enfrentar, Davi disse, ele é grande, não tem como errar uma pedrada. Enquanto alguns são pessimistas, Davi ele vê ali um ponto onde sabe que pode vencer aquele gigante, aquele mal. Mas não se esqueça que Davi só venceu o gigante porque já tinha outras vitórias menores. E a vida é feita de vitórias pequenas, outras grandes. Mas o que nós não podemos é desistir diante das adversidades da vida ou do que nós estamos enfrentando na vida. Interessante que Davi, ele sai dali vitorioso, mas Davi, ele não honra a si. Davi, ele dá glórias a Deus. E é isso que tem que acontecer em nossa vida, glorificar o nome de Deus em nossas vitórias. E dizer, obrigado, Senhor, porque o Senhor venceu em minha vida essa batalha. Nós aprendemos aqui que quando você está pronto para enfrentar o inimigo, Deus já preparou a vitória para você. Nós aprendemos aqui que muitas vezes Davi, por ser jovem demais para servir no exército, não era jovem demais para servir a Deus. Nós aprendemos aqui que os israelitas venceram os filisteus em alguns momentos, mas que no momento mais adverso, Deus levantou um menino, um jovem, para derrotar o exército. E são em tempos difíceis que Deus quer nos levantar. São em tempos adversos que Deus quer nos usar. Não importa nossas condições financeiras, não importa quem você é, que carro que você tem, qual cargo que você ocupa na igreja. Deus ele quer dar vitória para você. Interessante que o ISB também, eu lendo sobre esse momento aqui, diz que Deus vai conduzir Davi ao campo de batalha, porque Deus sabia que Davi teria a vitória. Então, quando você estiver enfrentando alguma luta, ou quando você estiver no campo de batalha, não reclame. Diga, Senhor, eu vou vencer isso aqui. O Senhor está comigo. Eu não vou reclamar, eu vou clamar ao Senhor. Eu vou me colocar de joelhos, porque assim eu estarei em pé diante dos homens, diante dos problemas que muitas vezes eu vou enfrentar no vale. Sexta-feira, o pastor Lucas, ele pregou um sermão, uma carta que Paulo escreve aos Romanos. E naquele sermão eu aprendi que nós somos mais que vencedores. Nós não somos vencedores. Nós somos mais que vencedores. Na batalha da vida, só vencem aqueles que estão de joelhos diante de Deus. Na batalha da vida e nos grandes conflitos que muitas vezes nós enfrentamos, só vencemos se primeiro estivermos de joelhos diante do Pai. Andar nos passos de Cristo.
fazer o que ele fez. Esteja de joelhos diante de Deus, que você estará em pé diante dos homens. Esteja de joelhos diante de Deus, que você derrotará gigantes. Que essa mensagem possa acalmar e aquietar o teu coração. Que os gigantes da vida que você enfrenta possam ser derrotados, porque você confia no Senhor. E fazendo uma pergunta aqui homilética, quais são os gigantes que você tem enfrentado? Quais são os vales que você tem andado? Quais são os guerreiros que têm aparecido que você tem vencido um a um? Quais são os seus medos, seus traumas? O que você está passando essa manhã, esses dias? Se tiver que descer ao vale, não desça sozinho. Desça de joelhos e Deus te honrará. Não importa o tamanho do teu gigante. Que Deus te abençoe. E que Jesus seja a luz da nossa vida e a luz do nosso caminho. Pastor Wagner, eu não sei se você consegue colocar aí aquele hino, você que se sente pequeno. Eu não lembro qual que é. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Hum. Se você Ele tiver condições de colocar esse hino, pastorzão. agora não dá porque ele não está baixado aqui, A verdade está no YouTube, né? mas fica tranquilo que eu vou colocar o teu poder aí, que Tá tem a bom. ver com essa, para a gente cantar de novo esse hino lá do começo, que tem a ver com o que você pregou aqui, tá bom? Amém. Você coloca agora e eu oro, quer que eu ore agora? Coloco agora e você ora, tá? Tá Depois. bom, vamos ouvir esse hino e a gente volta para a oração. Queremos te pedir, Senhor, teu poder. Só há um meio de vencer, teu poder, teu poder, teu poder, que vem lá do alto. Teu poder pra vencer o mal, e teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, pra poder nos dar poder. Revive o nosso coração pra poder nos dar poder. O teu poder que vem lá do alto. O teu poder pra vencer o mal. O teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. O teu poder que vem lá do alto. O teu poder pra vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Concede o teu poder. Amém. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Deus, nós queremos te agradecer, porque mesmo no vale, mesmo enfrentando gigantes e as mazelas da vida, o Senhor está conosco. Essa é uma promessa, Senhor, que o inimigo não tem condições de tirar de nós.
Pois a tua palavra diz que ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, nós não iremos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Ó Deus, nós queremos te agradecer porque essa mensagem trouxe esperança ao nosso coração. Por mais que estejamos lutando contra os gigantes da vida, o Senhor está conosco. Abençoe cada um de nós aqui, Pai. Segure nossa mão e nos dá força para cumprir os teus propósitos, para que possamos ter condições de receber as tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Wagner, obrigado. Obrigado pela oportunidade, viu? Eu que agradeço, amigo. Só vai vencer quem estiver disposto a passar pelos processos. Isso. Maravilha. A armadura que você usa não é a mesma que a minha, porque as nossas guerras são diferentes. É isso mesmo. Muito legal, muito legal. Estava aqui prestando muita atenção. E a gente só pode ficar em pé diante dos homens se a gente estiver de joelhos diante de Deus, né? Davi só foi o que foi porque ele não foi lá descoberto, né? Ele tinha um Deus, ele buscava Deus. Então, por isso que ele venceu as batalhas da vida e os gigantes. Saul não sabia quem era Davi, mas Deus, né? Deus sabe quem nós somos, irmãos. Deus sabe quem nós somos. Obrigado, irmão. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe, viu, Amador? Cruzinha para você. Tamo junto. O pessoal tá usando assim agora, ó. É, você mandou um negocinho desse, achei legal, tipo uma cruzinha com o dedo também, ficou É um legal. coraçãozinho, É, eu não acredito muito nesses corações, não. Eu gosto muito de coisa aqui, ó. a cruz, né? Aí, ó. Menino, Tá certo. cruzinha aí, ó, a cruzinha. Por que que a gente faz assim, você sabe? Sim, Porque o amor da cruz de Cristo, ele é permanente. O amor do coração é oscilante. verdade. Deus te abençoe ricamente, amigo. Um abraço para sua família. Feliz Dia dos Pais na segunda-feira. Pastor Wagner, eu quero aproveitar o ensejo, mandar um abraço para o meu irmão que está lá no Juazeiro do Norte, terra do Padre Francisco, lá no Ceará, assistindo aí o Antônio, o Toninho. Um abraço, Toninho, Corrinha, Deus abençoe vocês. Ele acompanha todas as manhãs, sala 57. Toinho, meu filho, ó. Beijo para você, amigo. Obrigado e um beijo na sua esposa também, viu? Grande Estamos abraço. por aqui, Deus abençoe. Obrigado, pastor. Um grande abraço.